Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana, graças a Deus. Trouxe aqui uma música para a nossa leitura inicial, é, é do grupo AME. Quem compôs se chama Gleica Veras e o título da música é Esquece. Venturoso aquele que tem Jesus, quanto amor, quanta paz, quanta luz. Nos invadem e embalam em doces canções que nos calam. Socorrei aqueles que sofrem mais. Amparai, reerguei, transformai. Todas as dores tornai em bênçãos, em luzes suaves que alentam. Esquece o passado e vem. Vem cantar com Jesus. Na vida o que vale é o bem que se faz a nossa luz. É chegado o tempo de plantar mais. As sementes ao solo lançai. Há uma voz que vos fala. Esquece, perdoa e trabalha. Bendizei aquele que vos criou, e erguei vossas canções ao Senhor, e envolvei toda a terra nas luzes divinas do amor. Então, Senhor, é com esse propósito de mais um estudo, mas também de estarmos sempre de acordo com os teus ensinamentos, que aqui estamos mais uma vez, à sua disposição para o nosso estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. Contamos, Senhor, sempre com tua proteção, com o amparo dos amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, para que esse nosso humilde trabalho possa calar fundo em nossos corações e nos corações daqueles que aqui, que por acaso em algum momento estiverem assistindo. Que possamos, Senhor, ter uma semana de paz e de harmonia e que todos aqui possam estar envolvidos nesse trabalho. Graças a Deus. Então, vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, hoje baseado no episódio 306 do Mildinho de Uberaba, do Luiz Elias. Nós estamos estudando uma passagem que é conhecida como a segunda multiplicação dos pães e peixes, que está lá no capítulo 15 do Evangelho, entre os versículos 29 a 39. É sempre bom que se alguém, eu conselho, assim, se alguém for assistir, que ou vá aos episódios onde a passagem começou, ou pelo menos que leia a passagem para poder ter uma ideia do conteúdo. E a gente tem que lembrar sempre, como a Luísa faz, que a passagem tem um tema central, como se fosse um refrão que se repete, um mantra. Porque tanto o evangelista, né, Mateus, como os seus adensadores, aqueles que foram depois colocando, por que eles contam duas vezes? Porque essa é a segunda. Por que eles vão contar? Porque ele fala o seguinte, que é uma passagem que trata dessa composição de uma família, que Jesus está tentando, Jesus vem para criar um reino espiritual dentre os espíritos encarnados, e tem um grupo de espíritos que tem uma coisa em comum, que é a dor, o sofrimento, que Jesus já sempre teve, Jesus recebeu a terra, ele é o governador da terra, da parte. Ele é um grande construtor e ele já tem esse domínio, o reino da terra é dele. Ele é o nosso governador, é o governador do planeta. Mas o império sobre os corações dos homens que estão vivendo esse processo dessa reencarnação é algo que ainda está em construção. E tem mais de 2000 anos que está, né? Quer dizer, ele veio para cá, ele se colocou, veio e se encarnou como um homem para criar esse reino. É o que ele fala quando ele é parado, né? Assim, o que você veio fazer? Vem instalar o reino dos Deus no coração dos homens, porque o reino da terra já era dele. E isso vai se organizar mais ali, enquanto ele é encarnado, em torno do Lago da Galileia, que é conhecida como um local dos gentios, das pessoas mais sofridas. E depois nós falamos dessa estratégia. Qual o caminho que Jesus usou para acessar esses corações? Como que Jesus entra no coração desses sofredores, nessas pessoas pobres, doentes, carentes, com dramas psíquicos e familiares? E se dá a partir do quê? Do sentimento, do afeto. É o fato deles perceberem que ele sente o que ele sente, o que eles sentem, que ele se coloca no lugar deles e tem esse sentimento, isso é que faz com que ele se aproxime, não é?
Então, quando Jesus consegue estabelecer com cada coração esse vínculo profundo, cada um deles vai se abrir. É esse momento que vai abrir o coração deles para essa ideia cristã. Por isso que a gente fala que, ele fala, né, que esses corações estão mais sensíveis, mais propícios a receber e aceitar do que aquela alta sociedade de Jerusalém, com condição financeira melhor, com formação acadêmica. É lógico que não é impossível. Existem figuras no Evangelho, como ele vai citar a Lívia Lentulus, que era uma patrícia romana, que se abriu para a mensagem do Evangelho, José de Arimateia, Nicodemos. Então, não é raro, mas só que existe uma resistência maior a essa ideia, quando você está numa situação mais privilegiada. Então, aquele sofrimento, aquelas coisas, a situação de estar deserdado da sorte, predispõe mais a aceitar, porque eles estão precisando realmente mais desse consolo do Evangelho. E só sente essa necessidade quem está sofrendo, vivendo algum tipo de privação. Que às vezes, é o que nós explicamos semana passada, a pessoa com mais recurso, ela tem a aprovação, mas ela não tem a privação. Uma coisa é você sofrer, ter algum tipo de revés na vida, tendo um plano de saúde, tendo recurso financeiro para poder bancar. Outra coisa é você passar pela mesma situação sem recursos financeiros, né? E no versículo de hoje, a gente vai retomar essa ideia do amor, do afeto, desse sentimento, como essa ferramenta de trabalho que Jesus vai usar na construção desse reino espiritual no coração desses sofredores, que é o Mateus capítulo 15, versículo 31, que diz assim: de modo que a turba se admirou ao ver mudos falando, aleijados sãos, coxos caminhando, cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Então, na semana passada, nós vimos que que as pessoas chegaram, a multidão vinha e trazia e colocava aos pés de Jesus esses sofredores, esses cegos, aleijados, e esses pés representando o amor que Jesus sentia por eles, apesar de não conhecer, de não saber quem eram, né? E hoje nós estamos vendo o quê? Que essa multidão, ao ver o que Jesus fazia, ficou admirada, vendo que essas pessoas recobraram a saúde através desse toque, desse sentimento de Jesus. Não é nem o toque dele, é lógico que é o toque, mas é o sentimento dele. Então, a palavra que nós vamos analisar é a palavra admirou. Vamos falar do espanto, dessa admiração que essas curas provocaram na multidão que assistia e ficava ali em volta de Jesus, né? Porque não era uma coisa assim, Até hoje, né? Se até hoje. acontecesse na É, frente da gente, um cego começasse a enxergar, a gente ia ficar o quê? Né? Espantado, cheio. O que está acontecendo, né? Nós íamos nos admirar, né? as próprias curas que aconteceram, né? Arigó, algumas curas espirituais que acontecem, as pessoas se admiram. Muitos nem acreditam, não acreditam até hoje dessa capacidade que uma pessoa amorosa tem de mudar a faixa vibratória mesmo, a ponto de criar a cura. E E aí, aqui não é tanto o fenômeno mediúnico, né? Do fenômeno da cura em si, né? O consciente via dessa maneira, mas lá no inconsciente de cada um era o espanto de ver o quanto que Jesus era capaz de amar. se Isso que é importava, mais. o fato dele se importar, ele enquanto uma pessoa sã, que estava bem, se importar nesse nível, né, nesse grau, com alguém que estava naquela situação. Que era uma novidade da época, né? Porque as pessoas viviam a vida sem dar importância ao outro, né? Jesus inaugurou essa nova era de ter esse sentimento, digamos assim, né? Hoje a gente fala muito isso, né? De empatia, de se colocar, sentir o que o outro sente, ter preocupação de minorar aquela dor, aquele sofrimento. Hum. Aí ele faz a referência cruzada, né? Vai lá no Apocalipse.
E vi que a mulher que estava embriagada do sangue dos sangues e do sangue dos testemunhos de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então, aí, em outra passagem, né, que está presente esse ato de admiração, né? Então, viver o fato causa admiração, né? E fazer como Jesus fazia, né? Os apóstolos, os cristãos, a gente herdou isso tudo para fazer o mesmo que eles. Só que a gente ainda não tem essa consciência, né? E aí a gente fica só na questão de espectadores, achando que só o outro pode fazer aquilo. Mas as nossas ações concretas, quando vão imitando a gente, imitando o exemplo do Cristo, a gente também pode causar admiração com elas, né? Muitas pessoas ficam pensando, né? Como é que a pessoa faz? Como que ela pode fazer isso? É, eu me lembrei acho que é da Madre Teresa de Calcutá, uma delas, eu sempre confundo elas, que acho que chegam uns caras tudo de terno, né? E ela tá lá curando ferida, no meio deles todos assim. O rapaz fala assim, nossa, madre, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Aí ela fala, nem eu, meu filho, porque nem eu também não, por dinheiro eu não faria. Né? Então, quer dizer, a pessoa achar que para fazer alguma coisa ela tem que ter um recurso, que ela tem que receber. É lógico que o trabalho é sempre bem, mas aí é uma doação sincera de sentimento mesmo, que não tinha nada a ver com. E até não tinha a ver talvez com a cura física, porque Jesus quer curar a alma. Tanto é que muitos se Pacificar o curaram. ambiente de dor onde cada um se situa. É, E isso que é difícil a gente entender, né? Porque na medida que ele vem nos confortar, mas ele também vem nos desafiar para fazer aqui. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Na questão de cada um ser de perfeitos, da gente ter essa visão, não só dessa admiração de espectador, mas fazer parte do programa de Jesus, que é a evangelização da humanidade. Isso a gente pode fazer na medida que a gente for pacificando, nos pacificando para pacificar o outro também. porque ele falava, né? Ide e não peque mais. Quer dizer, se você. Que significa isso? Que se você continuar nesse estado vibratório, que ele curou o corpo e jogou uma vibração nova. É igual o passe. A gente dá o passe, a pessoa tende a melhorar. Agora, se ela continuar com o mesmo procedimento, ela vai adoecer novamente. A doença vai voltar para o corpo, mas ela antes esteve onde? Na mente. Que eu acho que é isso que é o grande lance, né? De Jesus, é o que dá, é o que causava, o que provocava essa admiração que cercava Jesus era esse sentimento que ele tinha em relação a isso. Um Não só o testemunho vivo, né? Não, não foram só palavras, né? Foi a questão maior do exemplo. Então, isso admirava as pessoas. Porque uma coisa é eu pensar assim, né? Hoje, colocando, eu quero ajudar o outro. Tá lá, no nível de sentimento. Mas você fazer como a Madre Teresa, né? Ir lá dar banho num ferido, tem uma grande diferença aí, né? Na, diferença, né? na ação, é o testemunho vivo. É o que ele espera realmente de nós. Eu fico imaginando como que, numa época que ninguém dava importância aos doentes, aos leprosos, à mulher, à E tinha que viúva, ficar separado, né? separado, né, que foi o que a gente estudou semana passada, né, que eles eram à margem, né, da sociedade, e de repente ele vem e ele escolhe realmente assim viver entre eles. E não só viver entre eles, viver entre eles sendo testemunho vivo e mostrando que a todos nós está facultado essa possibilidade de ser como ele. Isso é muito bonito. É. Aí ele fala lá para o livro Pão Nosso, capítulo 138, É, que é uma,
uma carta, né, de Paulo. Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Então, chamando a atenção da gente, né, que a proposta maior nossa é qual? Da Da evangelização, evangelização. para que tudo que ele ensinou para a gente não se perca. Aí o benfeitor É, comenta essa porque o passagem. batismo, né, ele fala, né, o batismo é o símbolo de uma conversão. Tudo bem, você pode batizar. Existe o Mas e batizado, né, aí, na o que Igreja que você vai Católica. fazer com Mas aquilo e a depois? evangelização? E a exemplificação dessa evangelização? Eu penso muito nisso. Eu, como evangelizadora, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha postura. Porque o que eu falo para as crianças, para os adolescentes ali em relação a... é um código de leis. Que se algum dia na rua eles me verem, por exemplo, brigando com alguém, ou numa atitude que não condiz com isso, cai tudo por terra. A sua palavra é vã. A palavra é vã. Aí a cruz é vã, né? É em vão, é uma coisa vazia. A palavra fica vazia. E na E hoje em realidade, dia você está tudo falou uma exposto, coisa hoje aí. está tudo na internet, está tudo nas redes sociais. Não precisa nem ser na Vo- rua, não. Você falou assim, eu como evangelizadora. O que nos falta em termos de entendimento, porque não é só você como evangelizadora, porque o tempo todo, e a gente já estudou isso em outras passagens, nós somos um universo de trocas e sintonia. Então, a gente tem que entender assim, que nós todos somos evangelizadores, porque Isso, ninguém vive exatamente. isolado. É na troca com o outro. Então, o que a gente vê no estudo de hoje, que às vezes a gente tem o aspecto religioso, mas a gente não está vivenciando Não isso. tem Então, atitude, não, né? não adianta só a palavra, se ela não vier conjugada com a ação, porque o tempo todo, eu na minha casa, com funcionário que trabalha para mim, quando eu entro dentro de um elevador, a minha postura em relação a tudo vai despertar no outro algum sentimento, e que esse sentimento seja de nobreza, de querer fazer igual. Porque quando fala assim, o amor cobre uma multidão de pecados, é justamente por causa disso, porque ele irradia. E na medida que você vai irradiando o bem, você vai influenciando outros para o bem. Então é um compromisso E, nosso e, diário, e, e né? o mais difícil, às vezes, nem é na questão da ação, que às vezes na ação você já até tem algum certo. O problema é na reação, porque quando é como você reage às coisas que te acontecem, que vai te mostrar quanto de evangelho você absorveu de fato. Que na sua ação do dia a dia você vai, então, agora quando vem um revés, quando vem alguém que te provoca, alguém que te cutuca, alguém que te faz alguma coisa desagradável, essa sua reação é que vai mostrar exatamente quanto de evangelho tem no seu coração. Esse que é o problema, né? E aí o benfeitor comenta o seguinte: geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Modo de crer, olha que veja modo de crer. É. Nós temos um modo. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quanto nos possam compreender no imediatismo da luta. Nossa, essa passagem é tão pesada porque fala assim, esmagam, né? Que esmaguem sutis, olha aqui, é sutilmente que a gente faz isso, né? É. Na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quanto não nos possam compreender no imediatismo da luta. Então, nesse sentido, a gente você fica, né, estabelecendo um julgamento diferenciado para o outro que está ali Porque é o que ele explica, no estágio realmente a diferente. parte Kardec, tanto Kardec, Paulo, eles usaram. É lógico que a escrita, a palavra é útil, é lógico que a gente precisa usar, que é uma forma de divulgação, os livros psicografados.
A ideia em si, ela é feita dessa forma, né? Mas o que que é a real fato? O que que é a evangelização de fato? Não é? É a É, o- vida vivida no é bem. isso. Aí ele continua, ó, semelhante esforço não deixe de ser louvável em alguma de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória de Jesus se não faça vã. Então é isso, quando a gente atingiu lá a compreensão com Jesus, a gente tem que agir de maneira diferente. E o Luiz explica Não direitinho, né? pode. Quando a instrução se converteu em compreensão. Se você leu, escutou, aí você compreendeu, tá? A compreensão é algo que se dá no campo do quê? Das emoções. Então você vai sentir dos sentimentos do coração. Aí quando Jesus penetra no coração, o homem se torna um testemunho vivo, uma vida, ou seja, essa vida vivida dentro desses padrões do bem. Né? É uma vida que vai evangelizar. E às vezes a pessoa nem, muitas pessoas que a gente pode conhecer nem conhecia tanto o evangelho em si. Se você for puxar na sua memória, pessoas da sua vida, pessoas que você conviveu, que elas conheciam, leram, estudaram o evangelho igual nós estamos estudando? Não, mas elas viviam. Existem É pessoas o assim, simples, né? de uma simplicidade e às vezes não tiveram acesso à cultura do mundo, não frequenta nenhuma religião, mas tem uma É a pureza de pureza de coração, coração. uma humildade, uma simplicidade, uma coisa fora do comum. E a gente se espanta de ver que isso existe, né? Esquecendo também que a gente pode ser assim. É, só que a gente se preocupa mais com bonitas palavras, né, do que com boas ações. É o que E ele eu não fala. vou convencer o outro com aquilo que eu falo, né? O convencimento do outro está muito ligado àquilo que eu faço. Como é meu jeito de agir, como eu reajo, né, às situações, aos acontecimentos que a vida vai me apresentando. Espírito é assim, a gente tem essa questão, né? Por exemplo, a gente acredita na imortalidade da alma. Mas aí, de repente, chega o desencarne na sua família, você desestrutura tanto quanto aquele que não acredita em nada. Então, onde que está o testemunho vivo? Se eu já tenho conhecimento que a vida continua, eu tenho que ter mais serenidade. Ou então a gente continua também naquela questão do favoritismo de Deus. Achamos que somos filhos Privilegiados. privilegiados e acha que a dor, o sofrimento não vai vir para nós. Verdade. E na realidade, nesse planeta, nessa questão, né, evolutiva que todos nós nos encontramos, todos nós estamos aqui para quê? Para ter uma conduta diferente no bem, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um passado de sombra ainda a resgatar. Como a gente ainda não está tão voltado para o bem, às vezes a dor vem para que a gente desperte, olha, você não tem controle sobre isso, não. Muda de postura, muda de conduta, né? Mas E só para às um vezes as alerta pessoas mesmo. também ficam achando que tem que fazer um muito, quando na realidade o pouco que ela É possa no fazer já pequenino. nas pequenas coisas que vai ajudar. Então ele fala, né? Você não tem a faculdade de Jesus para fazer um cego enxergar, mas você pode ajudar um cego a atravessar a rua, né? Você não tem como curar um aleijado, mas dentro do lugar onde você trabalha, dentro do seu comércio, dentro da casa espírita, você pode criar uma acessibilidade para ele poder entrar no recinto. Você não pode multiplicar pães e peixes, mas
você pode ajudar alguém que está com a geladeira vazia. São pequenas coisas, às vezes, que você pode fazer, são pequenos gestos de bondade e de generosidade, que às vezes vai fazer diferença, que vai encantar também da mesma forma. Se alguém te ver, não é que você queira que as pessoas te vejam, na realidade, não é isso, né? Alguém vai me ver na rua fazendo uma bondade, não é isso. É que se você fizer de coração mesmo, o pouco que você pode fazer, colaborar um mínimo, vai te ajudar, vai Eu não, encantar todo mundo. talvez eu esteja equivocada, mas aí eu vou falar de uma vivência minha. Quando você está no sofrimento, no momento de dor e passou por alguma dificuldade difícil, um gesto de bondade que alguém teve para com você, ele não se perde. Você não Ah, esquece aquilo. verdade. Então, eu acho que nesse processo é aí que as pessoas é o testemunho vivo mesmo, porque o bem ele não vai se perder. Agora a questão assim que foi superficialismo, que as pessoas entraram na sua vida em determinado momento foram superficiais com você, sabe? Passa e esquece. Agora aquele realmente que te estendeu a mão no momento que você está e não é com aspecto material, não. É A com pessoa não aspecto esquece espiritual mesmo, ela mesmo, não assim, tipo esquece, né? assim, eu estou aqui com você nesse momento, estou presente. Às vezes a pessoa não fez nada, ela só esteve ali com você quando você vivenciou aquilo, aquela situação difícil. E isso não se apaga. É um sentimento que invade a gente, assim, de gratidão, de emoção, né? Hoje mesmo eu me lembrei de uma situação dessa, aí eu falei, a gente se emociona porque é bonito demais. É, E que a gente possa ter essa capacidade de fazer isso pelos outros, é. de Porque se ser você. luz É só nos quando você é momentos de capaz de treva, né? sentir, né? De sentir alguma coisa, É. que você é capaz de depois distribuir esse sentimento. É uma questão de distribuição mesmo, né? De sintonia, de vibrações iguais que você vai passar por elas. E aí agora ele vai lá para o livro Emmanuel, né? É o capítulo, é o item, né? Ensinar e praticar. Todas as ciências estão ricas de especulações teóricas. Todas as religiões se divorciaram do amor e estão repletas de palavras quase sempre vazias e incompreensíveis. As predicações são ouvidas por toda parte, mas a prática, esta é rara, e daí a necessidade de se habituar a ela com devotamento, para que os atos revelem os sentimentos, operando com espírito de verdadeira humildade. Caminhai, pois, nos pedregosos caminhos das provações. À medida que marchares cheios de serenidade e de confiança, mais belas provas colhereis da luminosa manhã de imortalidade que vos espera, além do silêncio dos sumos. Esse último parágrafo foi que ele não leu, mas eu achei tão bonito, né? Olha É, só, luminosa manhã de imortalidade que vos espera, além dos silêncios do túmulo. Então a é. gente vai caminhando, né? Mas existe uma possibilidade maior aí nos aguardando. A Você gente tem vê. que olhar para a vida com esse olhar de Jesus, né? De contentamento, de alegria, caminhando, fazendo a nossa parte, operando com o espírito da verdadeira humildade, entendendo que grande só o Mestre, só Deus, Mas que você pode fazer alguma coisa, né? mas que nós, dentro da nossa pequenez, a gente pode ajudar na obra. E esse livro do Emmanuel é um bom puxão de orelha, que ele escreveu em 1935, já tem quase 100 anos. Onde que ele diz, né, que a ação, que o conhecimento existe, mas que a ação ainda é rara. Ou seja, ainda há necessidade de se criar novos hábitos, de se devotar, de fazer mais coisas. A gente ainda está muito a caminho. Então, nós temos, usou uma palavra que me incomodou. O patrimônio científico e religioso do mundo é muito belo, mas é palavroso. Ou seja, palavras, 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 mas que restrito só ao campo do texto,
Da palavra, do Ele livro, fala, da né, escrita. que a ciência é o laboratório e a religião é o templo, mas que falta o quê? A gente exteriorizar, né, o sentimento na ação. É muito bonito isso. Porque É, se você vê assim, com todas as religiões do mundo, todo mundo fala, o que que todo mundo quer? O bem e fazer o mundo melhor. Mas por que, se existem tantas religiões, as pessoas ainda estão aí totalmente perdidas? Mas por quê? Falta prática. Não é só as questões das boas pregações e as boas palavras. Enquanto a gente não colocar isso tudo no plano da ação, a humanidade ainda vai caminhar aí em trevas, né? enquanto as pessoas ainda quiserem o bem, o bem-estar, o sucesso só para si mesmo, para quem está em torno, sem levar isso para uma comunidade, isso não vai acontecer. Nós vamos continuar com uma sociedade doente, a sociedade vai se autoadoecendo. Agora nós vamos para um livro chamado Palavra Sublime e o título do capítulo é Evangelização acima de tudo. Olha o que o benfeitor nos diz. Nada mais útil do que o esforço de evangelização na atualidade. E é dentro dessa afirmação luminosa que precisamos desenvolver todos os nossos labores e pautar todos os pensamentos e atitudes. As transições terríveis e amargas do século têm a sua origem na clamorosa incompreensão do exemplo do Cristo. Então, mostrando para a gente o quanto que a gente tem que ter esse compromisso, né? Pautar todos os pensamentos e atitudes no Cristo, porque tudo que está acontecendo hoje e vem acontecendo desde então, né? Qual é a causa maior? É a clamorosa eu gostei do termo, clamorosa incompreensão do exemplo do Cristo. Enquanto a gente não trouxer o Cristo para a nossa vida através dos pensamentos e ações, a humanidade vai continuar, a gente vai continuar naufragando aí, né, nesses equívocos que a gente tem cometido. É a educação dos sentimentos, né? O nosso labor deve caracterizar-se totalmente pelo esforço de renovação das consciências e dos corações, à luz do Evangelho. Urge, quer dizer, caráter de urgência, né? Pelos atos e pelos sentimentos, retirar da incompreensão e da má-fé todas as leis orgânicas do Código divino e aplicá-las à vossa desculpa, à vida comum. A força de exemplificação e apoiados nas vossas convicções sinceras, conseguireis, elevadas realizações que farão a transladem para as leis humanas as leis centrais e imperecíveis do Divino Mestre. Este é o grande problema dos tempos. Então, hoje eu estive analisando isso, que eu estava fazendo minha prece de manhã, eu estava pensando. Se a gente for olhar a nossa Constituição, em termos de lei física, né, do mundo mesmo, e as leis que existem, e colocá-las em prática, com certeza o mundo já seria bem melhor, porque as leis elas vão se aprimorando e caminhando em direção a essa lei, a lei divina maior. Desde a lei, existia a lei de olho por olho, dente por dente, e foi se evoluindo, isso a gente já até falou, né? A gente vê que existe uma evolução nesse processo. Agora, o que acontece é que nem as leis humanas são colocadas em prática. Hoje, por exemplo, eu pensei na questão que é um feriado prolongado, as pessoas gostam de viajar, gostam de visitar seus familiares. Então, eu orei hoje cedo por todos que estão na estrada, porque que todos possam ir com calma, respeitando as leis de trânsito. Se isso acontecesse, não haveria tanto desastre e não existiria, às vezes, dores para as famílias aí, causadas pela imprevidência do homem. Então, esse texto aqui é muito bonito, porque é nesse sentido mesmo, é a educação dos sentimentos. Quanto mais você aprimorar essa educação do seu sentimento e tentar ser um exemplo
em tudo aquilo que você faz, com certeza o mundo vai caminhar melhor, né? E é uma coisa importante que o Aloysio fala, ele diz o seguinte, enquanto não se tornar um hábito, não vai virar lei. Pode até existir uma lei. Você pode falar assim, então você vai, por exemplo, todo mundo sabe que isopor é aquela uma questão complicada, né? Mas dá para você fazer hoje uma lei que é proibido usar isopor? É É. difícil. Só vai, a ciência, a tecnologia, alguma coisa vai surgir e o homem vai passar a ter só quando estiver na consciência de todo mundo, que todo mundo tivesse um hábito, é que vai fazer. Ele fala, né? Tem que primeiro virar um costume, para depois virar uma lei que seja cumprida. Porque lei às vezes até existe, mas ela não está sendo cumprida, então não adianta. Porque aí fica aquela coisa, né? Todo mundo faz, eu faço também. É ilegal? É, mas todo mundo faz. Aí E a aquele gente tem que tomar muito cuidado normal que não é hoje, normal. essa questão que você falou assim, todo mundo faz. Todo mundo faz, mas não é o correto, então eu não posso fazer. A visão do cristão tem que ser diferenciada. Se a gente já tem todo esse conhecimento e a gente estudou lá atrás, o quanto de conhecimento a gente já tem, a gente tem que começar a fazer a diferença no mundo. Aí fala, ó, o Exatamente. evangelho e o trabalho incessante pela renovação do homem interior devem constituir a nossa causa comum. Então, é essa mudança interior mesmo que tem que ser essa causa comum de todos nós. O próximo, e aí ele fala até no próprio movimento espírita, né? Enquanto ele estiver fragmentado entre aqueles que valorizam demais a palavra, e aqueles que já perceberam a importância da ação, você não vai ter uma unidade, não existe uma causa comum, porque cada um segue numa direção. É lógico que a palavra, não estão menosprezando, é lógico que a palavra é importante, e também não é uma questão de você ter duas vidas, você tem que ter uma vida pautada no bem, e é o que nem ele Sem fala, sem artificialismo. artificialismo. Você fingir é Eu vi difícil, uma né? frase bonita que eu não vou saber se é do Emmanuel. Estava anotada nas minhas coisas, que eu tenho os cadernos que eu vivo anotando, mas deve ser de algum espírito. Eu só esqueci de colocar quem é. Que fala o seguinte: a boa pregação é a que conforta os aflitos, mas aflige os confortados. É, Se o evangelho não está te incomodando, tem que incomodar, tem que doer, né? Não verdade. tem outro jeito para nós, não. Que às vezes a gente se coloca nessa postura, né? Eu dou conselho para o outro, mas fico na minha zona de conforto, né? Mantenha a minha postura, mantenha minhas atitudes. Sai da sua zona de conforto. Você está precisando de mudança também, porque todos nós estamos num processo evolutivo, em degraus diferentes, mas todos nós temos que caminhar para a evolução. E pelo fato da gente estar aqui, já sendo capaz de dar um pouco de conforto ao outro, não significa que a gente também precise avançar. Nós precisamos. É porque esse processo de evangelização é um processo que vai melhorar a sociedade. E às vezes nós temos, ali no nosso trabalho de evangelização, a gente tem tido muitos alertas, tanto em reunião mediúnica, quanto em situações que estão acontecendo, que pessoas estão percebendo que tem mais sensibilidade, que o nosso processo de evangelização nem é tanto de encarnado, que os encarnados são poucos. Tem muito espírito desencarnado assistindo, ouvindo, prestando atenção na gente. Ah, você está evangelizando? Ah, estou vendo mesmo que você está evangelizando. E eles veem mais do que uma criança encarnada. Então você tem que pensar que a hora que você está na rua, ou que você está na sua casa, ou que você está assistindo, você não está assistindo sozinho, você não está fazendo sozinho. Tem uma nuvem de testemunhas ali
Que espíritos são que capazes de ver os nossos sentimentos inconfessáveis. inconfessáveis. E aí, né? Olha a responsabilidade. E são em número maior do que você pode ter uma, duas, três crianças encarnadas ali sendo evangelizadas, mas quantos que você não está vendo, mas que você pode sentir que estejam ali? É complicado. Então, e isso não acontece só na casa espírita. Acontece numa aula de Na vida. catequese, acontece na vida de forma geral. No dia a dia, você está andando ali, você está trombando com eles. A vigilância é 24 horas, né? Não tem um aspecto. Até na hora que a gente vai dormir, no preparo que a gente precisa ter com sono, o que que a gente está alimentando de sentimento nessa hora de dormir, né? É muito importante isso também. E aí ele vai para o livro Paz e Libertação, o título da leitura é Ensine-nos Humildade. Aí eu achei interessante que ele falou que essa página também está no livro Deus Conosco, e que tem um título diferente, que é a É, obra a obra é essencial. essencial, né? Que ele, inclusive, gostou mais do segundo título, né? Então, olha, somos assim em toda parte, em todas as situações, defrontados por uma obra essencial, a cuja execução não conseguiremos fugir sem dano grave. Essa obra reside no aprimoramento de nossa própria alma. Somos o problema nevrálgico da salvação terrestre. Gente, o problema nevrálgico da salvação terrestre. Olha, olha aí Nevralgia, como eu é fiz que. até assim, a hora que eu vi o nevralgia, eu estou com uma dor aqui, assim, ai, tá, a nevralgia tá brava mesmo. Ah, sem nossa elevação pessoal, o lar que nos abriga é incapaz de soerguer-se. E sem a reabilitação do nosso templo doméstico, estará sempre incompleta a recuperação social que pretendemos efetuar com Cristo. O André Luiz fala muito isso, né? Se a gente não consegue conviver bem com 4, 5 pessoas no nosso ambiente familiar, como é que a gente vai viver bem com a humanidade, né? Então, o lar é nossa primeira escola. As dificuldades que temos aqui dentro é para a gente saná-las para conseguir viver melhor lá fora, né? Ao É Luzia, o autoconhecimento, né? Que ele fala que o processo é do indivíduo para que ele tenha uma consciência da sua limitação, dos seus vícios, das suas fragilidades, e promova essa renovação, essa transformação da sua individualidade. E aí isso vai dar uma consequência na família, a família vai se renovar, vai se transformar, e esse organismo social, que é a família renovada, vai educar novas crianças, crianças encarnadas, segundo os novos padrões. É a evolução. Se você tem uma família, porque as crianças absorvem, se você dá o exemplo e ela vai seguindo, ela também vai evangelizar os filhos dela. É o que eles falam, né? Quando que se deve evangelizar uma criança? 20 anos antes dela nascer, ou seja, a mãe dela. Se você se evangelizar uma criança, ela vai ser uma melhor mãe. Mas a gente tem perdido muito tempo com isso. Muito tempo. a maternidade é paternidade, então acho que precisaria ter um quê de responsabilidade maior, né? Que a gente tá, infelizmente, a gente está pecando muito nisso, né? Nesse sentido. E aquela coisa, né, Rita? É o exemplo. Outro dia até vi na internet assim um quadrinho falando: a responsabilidade de cuidar de uma casa é de todos, não é da mãe, não é do pai, é os filhos também participando. Você tem que entender o seguinte: se eu derramei alguma coisa no chão, sou eu que tenho que limpar. Não tem ninguém para limpar para mim, não. Sou eu. E É até mesmo se claro foi um que outro que derramou, mas você foi o primeiro que viu, é você que tem que limpar também. é. E aí, assim, não é, é claro que existem atribuições no mundo a nível de ordem, de organização. Por exemplo, numa empresa, cada um tem uma função, né? Lá no lar, É, por exemplo, a gente vê, cada um tem, para que um não fique sobrecarregado em função do outro. Mas é o que a gente estudou a semana passada. A necessidade é a urgência. é. Então, se aquilo ali
é, aconteceu naquele determinado momento, e é você que está ali, é Você tem que você que agir, foi né? convocado a agir. E continua ele, ó, ao luzeiro do Evangelho, a humanidade é a assembleia que estuda e examina, esperando-nos o testemunho renovador. É aquilo que a gente já comentou, né? A humanidade que é uma assembleia que o tempo todo ela está estudando e analisando. Isso aí eu vejo muito interessante, nós que somos espíritas, as pessoas, cada um tem sua religião, mas em determinados momentos, eles já sabem que a nossa postura tem que ser diferente. Tipo assim, alguém encontra comigo na rua, Neuzélia, você que é espírita, dá para orar por mim? Ou então, eu lembrei de você, tem alguém precisando de alguma coisa, né? Será que você pode ajudar? Porque eles já esperam que dentro do espiritismo a gente tem esse conhecimento maior. Ele não está nem aí, ele é de outra religião, ele é tudo, mas ele sabe que, que Ele acha que nós, os você é mais espíritas, capaz do que ele de fazer aquilo. de fazer alguma Ou que se coisa. você Isso a fizer, vai gente ficar mais já bem vê. feito. Isso eu já vejo assim que as pessoas têm essa visão da doutrina espírita. Não é da pessoa, Neusélia, porque Neusélia é tão falha quanto o outro, mas do É o que você aspecto do representa, né? espiritismo, né, representando a imortalidade da alma, a importância da caridade, eles sentem isso, que a gente tem essa preocupação maior em tentar acertar, né? Porque o espírito que não se sente incomodado, gente, ele está falhando muito. A dor do outro tem que incomodar. A chuva que deixou meu vizinho desabrigado, o que molhou, entrou água na casa dele, que ele perdeu o mantimento, tem que me incomodar. Mas incomodar no sentido assim, eu preciso fazer alguma coisa que seja um mínimo para ajudar. Peçamos, pois, ao Cristo a força precisa para a superação de nossas próprias fraquezas, na convicção de que, aperfeiçoando com sinceridade a nós mesmos diante do mundo, Jesus, pela redenção do mundo, fará brilhantemente o resto. Então, quer dizer, se a gente cuida de nós, faz a nossa parte, Jesus vai fazer o resto. Mas o exemplo tem que estar encarnado. Mas o exemplo tem que ir. É aquela na distribuição dos pães e peixes, né? A primeira pergunta que ele faz é o quê? Que Que tens? tendes. Então, a mostrar para a gente assim, existe a parte de cada um que precisa ser feita. Eu estou aqui disposto a ajudar a todos, indistintamente, mas eu preciso da sua parcela. É, Bonito isso, né? Aí agora é o livro Jesus no Lar, né? meu O queridinho. maior servidor. É linda essa passagem. É interessante que começa com Filipe, né? O Filipe é aquele apóstolo que tá sempre perguntando alguma coisa, sempre querendo alguma coisa. Ele faz a pergunta que todo mundo queria fazer, mas não teve coragem de fazer. Então ele que vai perguntar: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Aí Jesus refletiu alguns minutos. Eu acho interessante quando eles colocam isso no Jesus no lar. Alguns minutos. Então você tem noção do que é isso? Jesus quieto por alguns minutos, É o que a gente precisa que a aprender gente também, precisa né? aprender a fazer. Se a gente fizer isso, a gente fala menos nele, fala É, menos pensar. O que eu vou falar? Qual o exemplo que eu vou dar? Se Jesus precisava pensar, imagine nós. somos todos atrapalhados. Aí, Aí só ele, para resumindo, né, ele vai é, falando, né? Primeiro apareceu, quando o grande servidor, ele vai falar que apareceu numa cidade várias pessoas. Primeiro apareceu um famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando circunstâncias ao aprendizado da defesa. Aí o povo começa a fazer um montão de coisas, mas não surte efeito nenhum, né? faz exercício, dá salto de aba quatro, mas continuou sem rumo e sem júbilo, né? É. Depois apareceu um grande político com pesada bagagem de códigos e dividiu a massa em vários partidos. Então, o político, o que que fez? Dividiu. Dividiu, né? Depois apareceu um filósofo sobraçando volumosos, desculpa,
alfarrábios e dividiu o povo em variadas escolas de crença. De novo, né? A divisão, aí duvidou de tudo, da existência de si própria, levou à dúvida, destacando-se do estímulo do pensamento a mais perturbações, né? Depois apareceu um sacerdote munido de roupagens e símbolos que forneceu muitas regras de adoração ao povo, ao Pai. Aí o povo aprendeu o quê? Ritualismo, né? Só para suplicar a proteção divina. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Aí ele já muda. Apareceu certo, ali um homem simples, não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Então, quer dizer, tudo que a gente estudou, ele não tinha palavras brilhantes, não tinha nada, mas o que, que ele tinha? Gestos de bondade pura e constante. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Então, esse homem simples, ele por ele mesmo foi fazendo aquilo que ele competia, que ele acreditava. Ele viu uma possibilidade de um terreno vazio, começou a plantar flores, frutos, criou uma escola, e pela sua atitude, pela sua maneira de. Ele encantou as pessoas que estavam à volta e as pessoas tiveram vontade de ajudar, de participar. E aí ele encerra falando: olha, em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paga acima de todos. Então é aquilo, né? Ele não chegou, né? Porque o sacerdote chegou pregando, o político chegou pregando, Chegaram o guerreiro, dividindo. né? Chegou dividindo é, e fazendo confusão. E ele não, dentro da simplicidade, com a boa vontade e com a ação, Com a ação, né? conjugando pensamento e ação, ele realmente foi influenciando a muitos. É isso aí. Chegamos, né, ao final. Vou encerrar com uma poesia da Maria Dolores. É engraçado, está no mesmo livro. Em seguida, assim, a leitura, eu gostei dela. Eu falei, vai ser essa mesmo. Olha que bonita. Vida e triunfo. Quem disse, coração, que a prova te agrilhoa, que não tens condição para fazer o bem? Olha a terra em que estás, maravilhosa e boa, sustentando e brunindo a força que a mantém. A árvore entrega ao vento as próprias folhas mortas. O rio lança ao mar os detritos do mundo. Muitas vezes, a flor com que te reconfortas vem de semente ao léu no pântano profundo. Verte o ouro aos filhões ocultos no cascalho. O brilhante mais puro foi carvão. Sob o trator, a greba é um cântico de trabalho, acalentando humildade e luz da evolução. Não te digas inútil, nem te rales em assuntos hostis de azedume e tristeza.
segue deixando ao longe amarguras e males. A estrada é um festival de esplendor e beleza. Nada se perde. A dor é o berço da alegria. O gelo unicamente é a ausência de calor. Tudo que foge à lei de novo se inicia. Tudo a vida refaz nas gradações do amor. Ampara, ama, abençoa. Agindo e crendo, avança. A caridade irmana, o bem constrói a paz. Deus te envia ao caminho as asas da esperança. Esquece-te a servir, confia e vencerás. Uma semana de muita paz para todos nós. Até semana Bonita, que né? vem, se Deus quiser. Essas poesias são lindas. Até semana que vem, muito abraço para todos.